Olá para você que nos assiste aqui no canal das Garotas Direitas, seja muito bem-vindo. Eu sou o Cláudio Guzmão e aqui do meu lado está Alan Lopes, candidato a vereador pela cidade do Rio. Tudo bem, Alan? Seja bem-vindo. Tudo bem, Cláudio? Boa noite. Prazer enorme falar contigo, com os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. Legal. Só avisar que daqui a pouquinho a Tatiana Miranda vai estar com a gente. Hoje, assim, essa semana, a semana de eleições, a gente tá toda aqui, né? Assim, são os candidatos correndo para lá e para cá, e a gente também fazendo várias lives. A gente acabou de fazer uma agora falando da importância do voto. Agora vai ser um pouquinho mais um bate-papo com o Alan. E, Alan, sem mais delongas, vamos perguntar o seguinte: do que o povo quer saber? Bom, o povo quer saber como que você chegou até a ser candidato a vereador do Rio de Janeiro. Assim, qual foi a tua trajetória? Alguém te chamou? Você achou que era a hora de você fazer isso? Como que aconteceu isso? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou um defensor das bandeiras conservadoras desde 1998, quando eu fazia esse trabalho via igreja, né? Então, essas pautas de costumes, essas pautas que a gente costuma a defender como ser contra a legalização do aborto, contra a legalização de drogas, né? Pautas pró-vida, isso já é algo que eu faço há muito tempo, já faz parte de mim. Então, isso para mim não é nenhuma novidade, eu não precisei, digamos assim, colar essas coisas em mim para poder ser um representante dos conservadores de maneira nenhuma. A partir de 2008, eu comecei a discutir economia e política com alguns amigos, né? Foi quando eu tive a ideia de criar um movimento que não é um movimento institucional, é um movimento intelectual, chamado Movimento Direito Inteligente. E aí ali a gente debatia muito sobre economia, principalmente porque naquele momento o Brasil ia bem, economicamente falando, as pessoas estavam adquirindo coisas que nunca adquiriram. E qual era a minha crítica naquele momento? É que para você adquirir bens de alta complexidade, por exemplo, você precisa ter uma cultura de poupador, e o brasileiro não tem essa cultura. Então, como é que as pessoas estavam adquirindo casa, carro, enfim, uma série de coisas? O camarada pegava lá o cartão de crédito dele, começava a emprestar para um, para o outro, um usava, o outro usava, aí ele fazia aquela movimentação, fazia uma movimentação fictícia na conta bancária, depositava, sacava, enfim. Chegava lá no gerente que era amigo dele da Caixa, por exemplo, o cara via a movimentação, não sei o que, criava para ele uma renda e dava uma carta de crédito. Então o cara ganhava 2.000 e a prestação do imóvel 1.200. Então eu estava vendo aquilo acontecer com frequência. Eu falei, cara, isso vai dar problema. Uma hora essa bolha vai estourar. Dito e feito, né? Em 2013, a gente viu o que aconteceu. Então a bolha explodiu, obviamente, e o pessoal começou comprando e terminou entregando.
que é muito pior, né? Antes você não ter do que você ter e depois perder. Então, aí, a partir dali, a gente começou a ganhar um pouco mais de relevância, porque aquelas análises que a gente vinha fazendo desde 2008 começou a realmente a se concretizar. E aí, em 2015, Bolsonaro aventou a possibilidade de vir candidato a presidente. Foi quando nós, conservadores, começamos a ganhar um pouco mais de espaço. Eu me comunicava através de uma página no Facebook, que esse ano foi derrubada. Eu cheguei a alcançar 396 mil seguidores, enfim, e a comunicação era feita dessa maneira, e depois eu comecei a utilizar o Twitter. Nesse ínter, eu criei palestras aqui no centro do Rio de Janeiro. A gente se reúne num auditório para 100 pessoas. Lá a gente não discute política partidária, lá a gente só fala de construção de mentalidade, a gente fala de temas específicos como fundamentos do conservadorismo, socialismo e outros temas específicos para a gente ensinar as pessoas como funciona o sistema, de que maneira que ele trabalha. Então, é a contribuição que a gente pode dar nesse sentido. E em 2020 agora, né, o recentemente falecido senador Harold de Oliveira, com quem a gente já tinha um contato, até porque ele era um grande conservador, tem inclusive livros publicados na área, né, sobre conservadorismo. Ele sempre combateu o comunismo, tanto é que, se você pegar os últimos tweets do senador, ele parecia até um de nós, um militante na rede social. Ele não fazia questão de, como se diz por aí, né? Ele não fazia a liturgia, fazia a questão da liturgia do cargo. Ele mandava ver mesmo como, digamos assim, como um bolsonarista. Então, ele era um cara que é um grande conservador, foi escolhido pelo presidente Bolsonaro em 2018 para compor a chapa com o Flávio Bolsonaro para senador, e foi eleito, né? E agora, em 2020, ele falou: olha, eu sei que você não gosta de política partidária, né? Até porque o seu mercado é outro, mercado privado e tal. Eu nunca fui filiado a partido nenhum, nunca tive cargo em gabinete de ninguém. Para falar a verdade, eu odeio política partidária. Eu acho um lixo, essa que é a melhor expressão que eu posso usar. E ele sabia disso, né? E o meu intuito era só fazer essa contribuição de maneira totalmente gratuita nas nossas palestras, apesar de ter um custo, ninguém paga nada, né? Eu arco com 100% dos custos, mas a ideia é dar como contribuição esse ensinamento. Então ele falou: olha, a maioria das pessoas boas não querem proximidade com a política, porque acham que é tudo muito sujo, muito corrompido, e não é lugar de gente boa. Mas se nós continuarmos pensando assim, vamos viver a vida inteira sendo governados pelos maus. Então, repensa isso, não sei o que, tal. 2022 vem a eleição presidencial, o presidente precisa ter uma base municipal forte, vai ser muito difícil, não sei o que e tal. Aí me convenceu, eu falei: tudo bem, Sandro, vou fazer isso, porque tenho certeza que o senhor está na direção aqui do partido estadual, né? Então, nada que venha ferir aquilo que eu acredito, os meus princípios, não vai acontecer, porque o senhor já sabe que eu não vou permitir. Ele falou: não, fique tranquilo, o partido aqui tem uma coisa de bom, né? Apesar de nenhum partido prestar, mas aqui o partido tem uma coisa de bom. O parlamentar tem autonomia para votar, diferente dos outros partidos que precisa acompanhar a direção, aqui ele tem autonomia, vota como quiser. Só de ter esse fator para mim já foi algo assim fundamental, né? Você ter autonomia para votar, não precisar acompanhar a direção, que é uma coisa que acontece muito, é onde acontecem as negociações. Então isso já me deixou um pouco mais tranquilo. E aí eu aceitei o desafio e cheguei aqui hoje.
Verdade. Exato, perfeito. Os municípios é a parte mais importante, né? Porque a gente está falando aí de praticamente 5.600 municípios, né? E é onde cada parlamentar desses municípios conhece as particularidades, né? Então, assim, é o contato mais próximo, é o elo mais próximo do povo com o legislativo. Então, é por isso que no Nordeste a gente vê uma predominância dos partidos de esquerda, porque eles ocupam, de fato, todos os municípios lá naquela região. Então, a gente precisa começar a ocupar esses espaços para que a gente possa fortalecer a nossa base e conseguir dar o apoio necessário ao presidente em 2022. E eu falei tão bonito aqui, só que eu estava com áudio com áudio marcado aqui, só você estava me escutando, ninguém que estava ouvindo aí estava me escutando. Então, vocês me perdoem aí, foi um erro meu aqui, que eu esqueci de abrir o áudio. Estão me avisando aqui, seu áudio está com problema? Não, não está com problema. Então, quem está com problema sou eu, que estou que nem doido aqui, que não abriu o áudio. Mas o que eu falei foi o seguinte, eu falei que a mídia, assim, em poucos termos, tá? A mídia, ela tá jogando uma nuvem de fumaça, e você não pode acreditar nisso. Eles estão mentindo para você. E a eleição do presidente dos Estados Unidos é uma coisa dessa. Eles estão falando, o presidente foi eleito. O presidente não foi eleito, só em dezembro. Mas vamos falar de coisa boa, Alan. Vamos falar de proposta. Me diz o seguinte, você entrando lá na Câmara Municipal, o que não pode faltar? Qual que é o principal problema do Rio de Janeiro que você tem que atacar? Eu sei que tem vários, né? Eu sei que tem vários. Segurança, saúde, principalmente a saúde que está deficitária pra caramba. Mas assim, qual que é a parte que você não pode sair de lá sem que você faça alguma coisa a respeito? Bom, primeiro eu preciso dizer para você que no Rio de Janeiro a situação é diferente dos outros estados. Tá. Ontem, não sei se você reparou, mas a Polícia Federal fez uma operação Sim. com 85 homens para desarticular uma quadrilha que financia campanhas eleitorais no Executivo e no Legislativo. Nossa. Então, quem acompanha as minhas análises no Terça Livre vai saber que eu sempre chamo a situação do Rio de Janeiro de uma situação de narco-estado. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Né? O que é um narco-estado, Alan? É quando você tem um estado que é ocupado por traficantes, milicianos, enfim. Esses caras estão aqui dentro do Legislativo, dentro do Executivo e administrando os principais contratos nas principais secretarias. Então, para começar, a gente já tem que esclarecer isso, porque nada que você vier a falar de proposição, nada vai passar, nada vai à frente, se antes nós não desarticularmos essas quadrilhas. Você pode ter um projeto maravilhoso, mas você vai esbarrar em algum momento com os interesses dessas quadrilhas e seu projeto não vai à frente. O que você vê na Câmara hoje é tudo teatro. Quando você vê uma pauta, já foi aprovada. Já foi aprovada. Isso já foi acordado lá atrás. O presidente da Câmara tem quase 20 anos de presidente. Todos comem na mão dele. Todos, literalmente todos. Então, aqui a situação é bem mais difícil. Partindo desse princípio, as nossas propostas, nosso mandato estará apoiado em dois eixos, no eixo da fiscalização e no eixo da proposição. Por que eu estou explicando isso? Porque a coisa mais importante, ou digamos assim, um resultado efetivamente, um resultado curto, a curto prazo, aquele que o eleitor, o cidadão quer ver logo na vida dele, ele só vai conseguir enxergar quando a gente falar de fechamento de torneira da corrupção. Vou traçar um paralelo aqui. Governo federal, na época do PT, Petrobras só dava prejuízo.
Bolsonaro entrou da noite para o dia, passou a dar lucro. Então você vê instantaneamente, a curto prazo, um impacto. É a mesma coisa quando a gente fala do município. Você chega aqui, o hospital, o cidadão entra lá hoje no hospital, ele fica desesperado, porque ele vê faltar as coisas mais básicas, luva, seringa, remédio para dor de cabeça. Ele fala, meu Deus, não é possível, está faltando dinheiro. Não está faltando dinheiro. O recurso que chega para a saúde no Rio de Janeiro, por exemplo, o recurso está perfeito, ele atende a demanda. As pessoas que estão lá na gestão, formulando os pedidos, elas conhecem a demanda diária do hospital, conhecem a demanda mensal, trimestral, e ele faz o pedido certinho. O grande problema é que nós temos grupos, e aí eu vou citar como exemplo, por exemplo, o grupo do Mário Peixoto, né, que era parte do grupo do Rei Arthur, são grupos que dominam esses contratos. Então, quando chega na época de campanha, ele vira para você e fala, Cláudio, olha só, eu estou vendo a pesquisa aqui, você está em terceiro lugar, e você está subindo, está indo bem, mas você é um cara que não tem rejeição, né? Você é um cara novo e tal, é um Wilson Witzel da vida, né? Você é um cara que tem tudo para chegar lá. Eu quero investir em você. Mas, Alan, o que você vai querer em troca? Olha, eu vou querer os contratos da Secretaria de Saúde. Ah, tá bom, quanto você vai botar na campanha? Vou botar 5 milhões na campanha. Eu quero que você ganhe, que eu tenho interesse. Então, o Alan botou na campanha do Cláudio 5 milhões. Aí o Cláudio ganhou. Agora chegou a hora de eu tirar meus 5 milhões e lucrar, obviamente. Sim. E eu combinei com você que eu ficaria com os contratos da área da saúde. Como é que eu vou fazer isso? O técnico lá do hospital, né, que conhece as demandas diárias, mensais, trimestrais, fez o pedido de, por exemplo, 1 milhão de seringas. O que o Alan faz? Entrega 200 mil seringas, mas recebe a nota cheia de 1 milhão de seringas. Ou seja, eu entreguei 20% daquilo que era a demanda mensal para aquele hospital funcionar bem. É por isso que quando o cidadão chega lá no hospital, ele fala, pô, não é possível, cara. Que vergonha. Não tem um remédio para dor de cabeça, não tem seringa, não tem luva. Não é que não tem. É que isso já foi tudo combinado antes. Então, é preciso a gente esclarecer isso, porque qualquer promessa que você faça, sem antes passar pela desarticulação dessas quadrilhas, é tudo balela e é enxugar gelo. E o que me deixa ainda revoltado é que você não vê nenhum candidato falando sobre isso, sobre o enfrentamento dessas quadrilhas. Esse discurso pragmático, né, de boas propostas, não sei o que, isso é lindo. Todo mundo tem um. Mas quando chega lá na prática, não funciona nenhum, não passa nada. Então, a coisa mais importante hoje que a gente tem a fazer, primeira coisa, é desarticular essas quadrilhas. E eu te digo, no momento que isso acontecer, pode ter certeza, o resultado vai ser imediato na vida do cidadão. Ele já vai sentir uma diferença abrupta de uma hora para outra. Aí, desarticular essas quadrilhas, aí a gente pode falar de propostas. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero empregar a minha energia na fiscalização apenas de 2 secretarias. Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, por todos esses motivos que eu já falei aqui, e a Secretaria de Educação, porque é onde, na proposição, eu tenho bastante coisa para falar da educação. Então, eu já vou aproveitar que vou estar no meio para fazer a parte da fiscalização também. Lembrando que nós temos 51 cadeiras. Então, nós temos outros colegas que poderão fazer em outras áreas bom trabalho, bom serviço, que eles são especialistas lá. Eu não sou especialista em urbanismo, então não vou falar de urbanismo, não sou especialista em transporte, né? Então, a contribuição que eu quero dar à proposição é educação e cultura. Então, eu falei aqui sobre a necessidade de uma fiscalização efetiva, de uma fiscalização implacável, digamos assim, justamente para que esses desvios acabem no primeiro momento. A gente precisa... mas, cara, isso aí é muito, muito difícil, é muito perigoso, o pessoal mata, não sei o quê. Meu caro, olha, é por isso que a gente está nessa situação, porque todo mundo fala a mesma coisa.
Aí, como todo mundo fica com medo, os caras ficam deitando e rolando a vida inteira. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que eu sou um super-herói e que eu não tenho medo. Claro que eu tenho. Mas hoje a gente tem a internet. E eu sei que esses caras se intimidam quando a coisa viraliza, quando a coisa toma uma comoção popular grande. Os caras seguram, eles seguram, eu tenho certeza que seguram, né? Então, qual é a minha estratégia na área da fiscalização? Lógico, já tenho uma equipe preparada para isso. Quando chegar lá, eu não vou sentar para dizer assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não, isso não vai acontecer comigo, porque eu já tenho uma equipe preparada. Na fiscalização, a gente já tem 2 auditores, né, que já estão prontos justamente para fazer esse tipo de investigação, até porque eu tenho amigos que já trabalham internamente, dentro de hospitais, principalmente na área de administração, e já me deram toda a planta de como funcionam os esquemas. Então não vai ser difícil. O que a gente vai fazer é ter coragem, ter peito, e obviamente vai publicizar isso, já para se resguardar, né? Então, partindo para a proposição, eu vou me ater à educação e à cultura, porque uma coisa está ligada à outra. Então, no caso da educação, qual é a minha crítica? Por exemplo, eu vi um pessoal criticando há pouco tempo o ministro da Educação porque ele estava recebendo os parlamentares de esquerda, né? A Tabata vive lá, não sei o que e tal. Pois é, só que vocês não sabem que existe uma comissão que fiscaliza o MEC. A pergunta é, onde estão os parlamentares conservadores que não fazem parte dessa comissão? Deveriam fazer parte, porque é lá que são escolhidos os títulos, é lá que são escolhidos os livros, é lá que você conhece os autores que escrevem os livros, qual é o viés desse autor. Se nós, parlamentares conservadores, não tivermos lá, é óbvio que, se a comissão é feita toda de parlamentares de esquerda, é óbvio que eles vão escolher títulos com autores de viés de esquerda. E depois que é definido lá, isso desce para cá, para os municípios. Aí chega aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma comissão, aliás, um fórum, que fiscaliza a Secretaria de Educação. Aí eu pergunto para você, qual é o parlamentar aqui no Rio de Janeiro que faz parte dessa comissão? Nenhum. Todos os parlamentares são de esquerda. Então, quando eles vão definir os títulos, quando eles vão definir os livros, é óbvio que eles vão optar pelos livros com autores de viés de esquerda. E é por isso que existe uma necessidade imensa nós fazermos parte dessa comissão. Qual foi o dia que você viu o parlamentar indo em cada escola desse município, sentando com os professores, sentando com a direção, para ver os livros, para ver os títulos que são aplicados, os autores, o conteúdo disso? Aqui no Rio de Janeiro, eles criam uma apostila, que deveria ser uma apostila auxiliar, e ela passa a ser a apostila principal, ela toma o lugar do livro, e o livro vira secundário. E quem redige essa apostila são os professores. Que professores é esse? Professores de esquerda. Então, quando você chega dentro da sala de aula, é óbvio que você vai ter temas de sexualização, legalização do aborto, legalização de drogas, ideologia de gênero. Mas quem é o culpado disso? Os parlamentares que não participam, que não têm interesse em participar das comissões que fiscalizam a educação. É por isso que a gente precisa estar muito atento a isso. Agora, para equilibrar esse jogo, é óbvio, não é um projeto de curto prazo, é um projeto de médio e longo prazo. Por quê? Desde o momento que a gente passar a participar dessas comissões, né, daí que a gente começar a enfrentar esse sistema, a gente vai começar a trabalhar, vai ter isenção, obviamente, vai trabalhar no jovem de hoje. Esse garoto que tem até 14, 15 anos, que é quando a prefeitura entrega para o Estado. Esse garoto de hoje é o professor de amanhã. É por isso que o projeto é a médio e longo prazo. Então, daqui a uma década, mais ou menos, nós vamos ter uma nova leva de professores. E se a gente conseguir, hoje, neutralizar esse sistema comunista maldito, que formata a mente desses jovens quando eles chegam na universidade, é óbvio que a gente vai equilibrar o jogo lá na frente.
Então, o professor de amanhã é o jovem de hoje, mas só que agora, no jovem de hoje, a gente precisa, obviamente, investir nele. E investir nele é, principalmente, fiscalizar a Secretaria de Educação sobre os títulos e seus autores. Pegar os livros, porque às vezes não está escrito explícito, não está explicitamente dizendo aquilo, mas há distorções dentro do conteúdo, né, que quando chega na sala de aula, o cara começa a ter uma formatação. Quando ele chega na universidade, ele já está formatadinho. E aí lá o jogo é mais pesado, aí o cara fala abertamente. Então, não adianta pensar que a gente vai mudar a educação com o que já está posto aí. Isso é enxugar gelo. Os professores que foram formatados nos últimos 30 anos, que são professores socialistas, esquece, esse já perdeu. Você não vai conseguir converter esse cara. O que você tem que fazer é investir nesse garoto de até 14, 15 anos, até que ainda não tenha chegado na universidade. Né? Que até ali dá para salvar. Né? Antes de chegar à universidade. Para que ele seja o professor de amanhã, né? E a gente possa equilibrar esse jogo. Uma outra coisa importante que eu vou fazer é me colocar à disposição dos professores e funcionários internos também das unidades escolares para dizer para eles o seguinte: até hoje vocês se calam dentro das escolas, vocês têm medo de falar, o professor conservador não manifesta o livre pensamento, porque ele sabe que vai ser retaliado, vai ser perseguido, vai ser injustiçado, vão sacanear ele, vão trocar ele, vai fazer um inferno na vida dele. Eu falo isso porque eu tenho amigos professores que são conservadores e falam: lá, eu fico quieto, eu nem expresso meu pensamento, porque eu já sei da guerra que vai começar na minha vida. Mas isso porque nunca apareceu um parlamentar que dissesse para eles: olha, a partir de hoje vocês têm um soldado ao seu lado, e se alguém te retaliar, te perseguir, te injustiçar porque você manifestou o pensamento, porque você mostrou que estava distorcido, que estava equivocado aquilo que está sendo ensinado, que está sendo proposto, os caras iam sentir segurança. Mas ninguém sente segurança porque eles não têm amparo. Então, eu quero dizer para o professor, para o funcionário interno da unidade, que se eu for eleito, vocês podem ter certeza, vocês terão uma comunicação direta comigo. Vão ter o meu número particular. Se alguém te injustiçar, te retaliar porque você manifestou o pensamento, porque você contrapôs uma ideia socialista ou uma consciência equivocada, pode ter certeza que se alguém vier te sacanear, você pode me ligar, que eu vou lá na hora e essa palhaçada vai acabar. Professor que faz apologia à droga dentro da escola, dentro da sala de aula, aqui no Rio, é normal, meu cara. Eles fazem um círculozinho dentro da sala de aula e botam os jovens lá e diz para eles que eles têm que fazer experimentos. O que vocês... Olha, vou elencar aqui uma quantidade de experimentos que vocês precisam fazer e vocês escolhem. Experimentar drogas, ou experimentar se relacionar com pessoas do mesmo sexo, ou fazer tatuagem, ou fumar um baseado. Você pode pensar, você que está assistindo, que é brincadeira isso, mas não. Isso é verdade, é sério. Isso são relatos de pais, amigos meus, que tiveram... Alan, Oi. Desculpa te interromper, cheguei já te interrompendo. Seja bem-vinda, Tatiana, boa noite. Obrigada, meu amor. Quem tem filho sabe, né, que a gente tem que passar aí uns apertos, e é por isso que eu me atrasei. Mas é sobre ele mesmo que eu comentei ontem, na live de ontem, com um candidato a vereador aqui em São Paulo, que a minha primeira preocupação, quando eu vou matricular meu filho em uma escola, e isso já aconteceu por 3 vezes, né? A primeira vez quando ele estava dos 3 aos 5, depois quando ele foi fazer o primeiro ano, que ele mudou de escola, e depois que eu vim para Campinas, numa terceira vez, então, que ele está numa escola diferente. Eu perguntei a respeito de qual era o posicionamento da escola a respeito da ideologia de gênero e tantas outras coisas que todo pai teria vontade de perguntar. E aí eu só matriculei meu filho estando de acordo com o posicionamento da escola, que eu saberia que não seria uma preocupação a mais para eu poder estar ali olhando o caderno e procurando coisas e tudo mais.
Mas eu sei que eu não sou a realidade do Brasil, né? A realidade do Brasil é aquele pai, aquela mãe que deixa o filho nas creches, nas escolas municipais, porque precisam estudar, precisam trabalhar e sustentar suas famílias. Aqui em São Paulo, por exemplo, esse candidato a vereador, ele pontuou uma situação que existe no plano de governo da educação, inclusive alguns artigos, e ele leu, inclusive, 2 artigos, e um deles dizia, de uma forma muito singela, né, de que a escola teria o dever de propiciar um espaço lúdico para as crianças, onde essas crianças pudessem experimentar fantasias. Então, assim, é um termo tão aberto, e quando a gente tem a cabeça do bem, né, que a gente lê aquilo e fala, puxa, que bacana, né? Um momento na escola que meu filho pode experimentar e pensar em sonhar, em exercer, né, outros papéis, enfim. Só que aí vem esse professor, esse algoz da sociedade, que vem cheio de conjecturas e com muita maldade, ele vem e faz experimentos. Então ele exerce exatamente o cantinho ali onde seu filho pode usar fantasias, e ele ensina o seu filho, menino, a se vestir, ao invés de Peter Pan ou de Capitão América, a vestir-se de Cinderela. Então, e colocar isso como uma forma positiva e de que isso tem que ser permanecido, né? Então, assim, é uma coisa que está dentro de uma lei governamental para fazer a estruturação da escola municipal, que se você olhar com o pensamento, né, leigo e sem nenhuma maldade, você não vai trazer nenhum questionamento. Só que você vê essa perversidade desses professores para incutir isso no pensamento das crianças, e essa idiotização, essa banalização do sexo com 7, com 6, com 8 anos, e é isso que acontece. Você não acharia, e aí eu vi tudo que você falou e eu concordo totalmente, e eu acho que essa luta ela é muito grande, porque a gente abriu mão disso durante muitos anos e a gente não tem que querer de um dia para o outro. Mas você acha que se tivesse canais, por exemplo, eu sou advogada, e aí eu sei o quanto funciona o Disque, as denúncias, né? Porque às vezes a pessoa não se sente à vontade. Puxa, caiu. Ele caiu. Se demorou para fazer a pergunta, ele caiu. Pergunta logo. Era a minha opinião do pergunta assunto. Logo, pô. Pergunta logo, Tatiana. Que coisa. Ele tinha tempo de validade para ficar com a gente também, viu? Assim, ele estava falando com relação a tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Vamos esperar ele voltar aqui, né? Mas deixa eu só rever o que ele falou. Depois você volta na pergunta para ele quando ele voltar. Se ele voltar, né? Se ele não caiu nada assim, porque tá chovendo no Brasil inteiro também, tá caindo energia. Jura, aqui tá um calor. Ele voltou aqui, aí você complementa então. Vai lá. Desculpa, pessoal, minha internet caiu aqui. Aí, tá vendo? Não, imagina, eu tava lutando aqui pra entrar também. Então, aí a pergunta, Alan, que eu demorei tanto pra fazer a pergunta é essa. Você acha que canais... Eu te derrubei, de tanto que eu demorei. Mas, assim, você não acha que canais de denúncia funcionaria? Funcionaria não, funciona. O problema é quem está lá do outro lado recebendo essas denúncias. Esse é o problema. Porque às vezes se lá do outro lado tiver um esquerdopata, ele vai engavetar. Então é por isso que eu digo, precisa, e eu se for eleito vou fazer isso. Meu compromisso é de fiscalizar as quase 1.500 escolas. O que eu quero fazer? Eu quero ir em cada unidade com a minha equipe. Eu tenho uma equipe na área da educação, que são 3 doutores, que são professores de universidade, são conservadores, dão palestras com a gente aqui no Rio de Janeiro. A gente quer sentar com a direção da escola, com os professores, olhar os títulos, olhar os autores, olhar as apostilas auxiliares que eles redigem. Que são os problemas. Que são os problemas, exatamente. Para a gente poder fazer depois uma conclusão e voltar lá, apontar as distorções, né? E fazer essa defesa. É óbvio que na frente talvez você não consiga com que ninguém se manifeste, mas só de você dizer que a partir de agora, você, professor, que é conservador, que é de direita, fique tranquilo, pode se manifestar, se você enxergar distorções, pode corrigir,
não ensine isso em sala de aula, nos aponte, ligue para nós, porque nós vamos tomar as devidas atitudes. Porque é como você falou, se isso é uma mudança na lei, é uma coisa. Aqui ainda não tem essa alteração. Aqui é na cara de pau. Quando eu dei o exemplo dessa mãe, amiga minha, que falou que o filho dela relatou essa rodinha na sala de aula, onde os professores pedem para fazer os experimentos, ela foi lá na direção, a direção chamou o professor e o professor peitou ela. Sim. Peitou como um bandido. Peitou mesmo, botou a cara assim na cara dela. Ela falou que ela ficou horrorizada, que ela não está acostumada com isso. Né? Então, é o que eu estou dizendo. Se não, nós, conservadores, né, que estamos querendo ocupar esses espaços dentro da política, se nós não nos colocarmos à disposição para ser um escudo, não só dos professores, mas também dos pais, principalmente, vai ser enxugar gelo. Vai ser enxugar gelo. É o que eu disse. Dos últimos 30 anos para cá, aquilo que foi formatado não tem jeito. Você não vai converter um professor que foi formatado com a mente socialista, não esquece. Agora é fiscalização, enfrentamento e investimento nesses jovens para que daqui a uma década, pelo menos, a gente tenha uma nova geração de professores e consiga equilibrar esse jogo. Porque hoje a gente está perdendo de 95-5. Né? Então a gente tem uma mixaria de professor conservador ali, que ele sabe que se ele se manifestar, ele vai ser perseguido, vai ser retaliado. Eu falei com relação à denúncia, porque assim, a exposição, ela faz com que o outro lado se sinta incomodado, de alguma maneira. Por mais agressivo que ele seja, ele sim se sente acomodado. A gente viu isso com a escola também, acho que no Rio de Janeiro, né, essa Semana Franco-Americana, que foi, depois ela fez uma nota de esclarecimento, meio que recuando, mas não totalmente recuando, e aí mais pressão, e aí ela já deu uma outra nota. Então, eu acho que quando você expande o que está acontecendo, o professor, ele não vai mudar, realmente ele não vai, mas ele vai ter um pouquinho, porque ele tem uma certeza da impunidade, com essa história de que a sala de aula é sagrada, de que quem manda na sala de aula é ele, de que ninguém pode entrar e opinar ou dizer, e às vezes até o próprio diretor, às vezes é um cara conservador, mas ele também fica rendido, porque não é um professor, não é um contra um, é 20, são 30, 40 professores contra um cara, realmente não tem como, né? E aí, eu acho que quando você tem essa ideia, né, da população, que a população precisa botar a boca no trombone e trazer essa exposição, a criança vir com o trabalhinho lá, com o nome do professor, e a mãe jogar isso na rede social, e as pessoas começarem a pressionar, eu acho que tem um recuo, porque o que está acontecendo? Eles estão jogando sozinhos. Eu não direi nem que está 95-5, eles 100-0, porque eles estão jogando sozinho, eles desfilam, os professores, eles têm uma certeza da impunidade, da mesma certeza que o cara que é o traficante, que está ali no morro, traficando e fazendo, ele tem tanta tranquilidade de que ninguém vai subir ali, por quê? Tem os direitos humanos, porque tem ministro do STF pleiteano que não tenha por conta da pandemia, tem a vereadora gritando que não é para entrar porque a população, a maioria é de bem e que não pode atrapalhar a rotina dos moradores, enfim, eles têm tanta impunidade, tanta certeza da tranquilidade daquilo que eles estão fazendo, e o professor também, desculpa a comparação, mas para mim são criminosos, porque eles marginalizam os nossos filhos. E eu não estou falando... Porque não é o meu filho que está lá, mas é o amigo do meu filho. Porque o meu filho, ele não vive só com as pessoas que ele frequenta na escola particular. Ele joga futebol, entendeu? Daqui a pouquinho ele vai começar a frequentar o shopping, ele vai ter relacionamento com esses meninos, ele vai fazer outros cursos, ele vai se relacionar. Quando ele tiver 18, 19 anos, ele vai estar na balada com esses meninos, entendeu? E aí eu não quero que esse menino seja o algoz do meu filho. É isso que eu penso, eu não quero proteger meu filho e falar, não, eu pouco me importo, porque meu filho não vai se relacionar com esses meninos. Vai sim, porque eu não tenho como proibir o meu filho de viver a vida dele. E ele vai se trombar com um garoto desse, entendeu?
Sim. Então, essa preocupação que eu tenho, e eu gostaria de alertar as mães e as eleitoras que estão em casa, e é isso que esse canal se serve, a ver que vereador é que vai votar. O Mota falou uma coisa muito legal, ele falou assim, você não está votando num vereador, você está votando num parlamentar, que vai ser a sua voz, né, na Câmara Municipal, que vai gritar, que vai fiscalizar e que vai botar o dedo na cara de um monte de gente que você queria fazer, mas que você não pode. Eu tô inflamada, né, gente? É o hormônio, desculpa. Tá inflamada. Tá certíssimo. Isso só corrobora aquilo que a gente estava falando anteriormente, antes da Tati chegar. Mas eu estava vendo, por isso que eu entrei no assunto. Sobre a questão da fiscalização. É exatamente isso. Você, no primeiro momento, parece está impotente, né? Parece que não dá para você enfrentar, mas dá quando você faz isso que a Tati falou, você traz a população para o seu lado, você precisa publicizar o negócio. Isso aí. Publiciza o negócio, aí vem aquela comoção popular, aí os caras ficam já intimidados. Opa, exatamente. Botou a cara do cara na rede, todo mundo viu aquela coisa bizarra que ele fez, ele já vai se sentir pressionado. Então ele vai pensar 10 vezes antes de falar de novo para o filho de alguém colocar uma saia ou experimentar uma roupa de bailarina, o menino experimentar roupa de bailarina dentro da sala de aula. Então chegou o momento que a sociedade precisa entender que não dá mais para terceirizar a responsabilidade para uma única pessoa. Apesar de nós estarmos nos colocando para ser um representante, não significa dizer que você vai se dar o luxo de sair do jogo. Não, pelo contrário, é porque você não pode ir lá todo dia, você tem suas coisas para fazer. Por isso que você está elegendo alguém para fazer isso. E você percebe que a população, ela realmente ela fica indignada com esse tipo de coisa. Aquela professora que estava falando a respeito do crime político, erroneamente, na verdade, ela falando a respeito de crime, e ainda falou que crime político seria o que o presidente Bolsonaro fez tramando a morte da Marielle, matando, né, a Marielle, o que também é uma mentira, além de ser uma falácia, aquilo que ela estava falando a respeito de crime político, ela inventou essa história também. No primeiro momento, a escola falou que ela era uma excelente professora. A escola mandou a professora embora. Mas no primeiro momento, a escola veio e falou assim, olha, a professora é uma professora excelente, tal, nananana. Só que a pressão foi tão grande que no dia seguinte a escola colocou lá, mandamos ela embora e tal, e acabou o assunto. De tamanha foi a pressão nas redes sociais. Então é exatamente isso que eu quero pedir para você e para quem estiver ouvindo fazer. Se você estiver lá, e eu espero que esteja, cuidar disso com carinho, fazer com que essas denúncias cheguem, porque a gente faz a nossa parte a hora que chega. Porque viraliza, isso é automático, porque o conservadorismo está em nós. Né? Essa história da esquerda que é forte, é por quê? Porque a mídia massacra e ninguém se posiciona. Mas o movimento natural, que hoje a gente comentou, inclusive o Carlos falou, né? O movimento natural do ser humano é ser conservador. Nós somos criados e nós temos essa condição no DNA de conservar aquilo que nós aprendemos, de conservar a nossa história, de conservar todo o nosso padrão e de levar para uma vida, levar para os nossos filhos. Isso está no nosso DNA. Aquilo que é artificial é o comunismo, é o socialismo, são essas ideologias que são impostas. Então as pessoas elas se sentem refém dessas ideologias, dessas histórias que aparecem na novela, na Rede Globo, que vem perdendo força, né, que a gente tem que dar a mão à palmatória, graças a Deus. Mas se isso for veiculado, eu acho que assim, a população faz a parte dela, porque a população ela não aceita esse tipo de conduta. Mexeu com criança é uma coisa muito assim, porque todo mundo tem filho. Nem o bandido aceita isso, né? Você mora aí no Rio de Janeiro e você pode falar pela violência que tem. O cara que é traficante, ele não quer que o filho dele seja. Ele não quer, o diferente. É que é dentro da sala de aula que os alunos aprendem a desmoralizar a polícia. Sim. Os professores socialistas, eles ensinam que a polícia... Sim, não é exatamente isso. A falta do respeito. E a TV ajuda isso. É dentro da sala de aula que os professores ensinam que os militares são ditadores. Né? Então,
essas crianças, elas já crescem com a mentalidade distorcida, né? Dizem que uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando uma verdade. Então, pegando até o gancho que a Tati falou aqui, eu sempre digo o seguinte, eu dou esse exemplo. Quando o cara entra num programa social, ele está feliz ou ele está triste? Óbvio que ele está triste, porque se ele entrou no programa social, é sinal que ele perdeu o emprego dele. Sim. Né? E o que dignifica o homem é o trabalho. Né? O pai de família, ele está feliz quando ele pode colocar a mão no bolso, pagar as contas, o filho dele pede uma coisa, ele mete a mão no bolso, ele tem recurso para pagar. Isso é que completa o ser humano, que deixa ele, faz ele se sentir, né, um ser completo. Ele saber que ele é autônomo, não depende de ninguém. É muito triste quando você precisa ficar numa fila para receber uma bolsa A, B ou C, ou receber um auxílio emergencial de R$300, que a gente sabe que não dá para fazer nada. Né? É muito ruim você precisar ficar numa fila para receber uma sacola de alimentos. Isso é triste. Eu não acredito que o ser humano se sinta, que legal, o Estado está fazendo uma coisa maravilhosa, estou lá na fila esperando para receber minha sacolinha com alimento. Não, ninguém fica feliz com isso. É como você disse, o movimento natural do ser humano é ele ser esse, digamos assim, esse capitalista, esse cara que quer empreender, esse cara que quer fazer as coisas sem depender de ninguém, ele quer ser o autônomo, o provedor da sua casa. Então, o socialismo, né, ele faz isso, essa mentalidade socialista ensinada dentro da sala de aula, o que ela faz? Hoje a cultura do brasileiro qual é? Ele termina o 2º grau, é incentivado a fazer uma universidade para pegar o canudo e prestar um concurso público. Para quê? Para ele ter uma garantia na vida. Porque ele prestou concurso público, você sabe que nunca mais você é mandado embora, independente do que você faça. Então, você fica tranquilo pro resto da vida. Só que nem todo mundo tem vocação para ser servidor. Né? E com isso, você mata milhões de jovens que poderiam ser empreendedores. É por isso que o Brasil quase não gera empreendedor. Porque a cultura é ensinar para que as pessoas sejam dependentes do Estado. Essa é a cultura. Então, você, além de matar essa vocação do jovem, você acaba empurrando ele para um cenário que não faz parte dele. Né? Nem todo mundo nasceu para ser servidor. Servir é uma coisa muito nobre. Né? Pelo contrário, daqueles que estão pensando em ganhar dinheiro no serviço público, é o contrário. O serviço público não é para quem pensa em ganhar dinheiro. Se você pensa em ganhar dinheiro, você tem que estar no setor privado. Ali é para quem realmente tem vocação de servir. Então o socialismo faz isso. Dentro da sala de aula, eles constroem essa mentalidade que acaba matando a vocação daquele aluno. Porque ele vem naquela crescente, às vezes por falta de uma feira de atividades, ele ainda não conseguiu despertar a vocação dele. Aí o professor está massacrando todo dia, que ele precisa se formar para pegar um canudo e prestar um concurso público, para que ele tenha a garantia do Estado. Ele acaba matando uma vocação que ele tinha, que não sabia, que também não foi despertada, e acaba levando isso para dentro da administração pública. É por isso que ele é um mau funcionário, é por isso que você chega dentro da administração pública, você vê um monte de gente que trabalha mal, não produz nada, é porque essa não é a vocação. Uhum. Então, ele foi empurrado para aquilo ali por conta de um ensinamento, de uma mentalidade socialista que faz que as pessoas acreditem que elas têm que viver do Estado. Então, Alan, isso é tão sério, porque assim, hoje eu tô com 43 anos, e eu sou advogada há 20, né, atuei há 17 anos, e hoje eu sou uma empreendedora, eu tenho meu negócio, eu sou mentora de mulheres, hoje eu trabalho com desenvolvimento humano, com inteligência emocional e tudo isso. E quando eu falei para minha família que eu não ia advogar mais, porque eu não gostava, não queria mais isso. Não é que eu não gostava, eu era apaixonada e foi um período. E aí, para mim, isso se esgotou. E hoje, até hoje, eu escuto questionamento e eu falo, nossa, olha, saiu um concurso para a Polícia Federal, por que você não presta? Bolsonaro vai abrir, por que você não vai? Sabe, por que você não vai ser delegada? Porque você tem todo jeito. Porque eu não quero. Só que assim, eu fiz o que eu gostei e durante alguns anos já trabalhei no que eu não gostei, né? Então essa frustração ela é muito grande e eu falo hoje para as pessoas, não faça, porque se você colocar um sapo na panela,
e ligar o fogo, ele não vai pular. Ele vai começar a ajustar o corpo dele para se acostumar à temperatura que vai se elevando. E aí a temperatura vai aquecendo e ele vai ajustando a temperatura do corpo dele. E ele vai ajustando. Quando a água começar a ferver, que seria o momento legal que ele pudesse pular daquela água, ele não tem mais força, porque ele usou todo aquele tempo ajustando a temperatura do seu corpo, e isso acelerou os batimentos do coração dele e trouxe um cansaço muito grande. Ele não tem mais força para pular da panela. E aí as pessoas falam, o sapo morreu queimado. Não, ele não morreu queimado. Ele morreu tentando ajustar dentro das suas condições. E é isso que a escola, no Brasil principalmente, faz com os alunos, né? Isso na educação no geral. Ela afoga sonhos. Por quê? Porque ela idealiza o serviço público, ela idealiza o ser advogado, o ser médico, o ser engenheiro, enquanto que às vezes a pessoa está ali e ela é um criador. Ou ela não quer, ela só quer terminar o terceiro colegial por uma imposição aí da sociedade, mas ela quer trabalhar com TI, com isso, com aquilo, e não que não precisa estudar, mas não precisa fazer uma faculdade, né, e seguir ali tudo em frente. Então tem tudo isso que a escola podia estar muito mais preocupada em investir nos alunos do que ensinar sexo para as crianças. E é por isso que, nesse sentido, a gente tem uma proposta muito interessante, que é a Feira de Atividades. É uma feira que a gente quer propor como projeto de lei que aconteça pelo menos uma vez por mês, uma feira mensal, né? Obviamente que cada mês com um tema diferente, para que isso possa despertar a vocação daqueles alunos, né? Para que eles possam se descobrir. Então, por exemplo, digamos que agora, essa semana, a gente vai ter a feira automotiva. Poxa, que legal, como é que é feito o carro, como é que é montado o motor, não sei o que e tal. Por quê? Porque ali alguém pode se identificar, né? Alguém pode despertar aquela vocação e a gente criar um especialista. É o que eu sempre digo, o Brasil está cheio de gente com canudo, mas eu conheço um monte de advogado, pegando o seu gancho aí, aqui no Rio de Janeiro, né? Que ganha 2, 3 mil reais. E quanto eu conheço um especialista de sei lá, ar-condicionado de veículo, que ganha, às vezes, 3, 4 vezes mais do que esse cara. Sim. Então, a gente precisa criar a cultura de formar especialistas, ao invés de ficar empurrando o cara para ele ser servidor público. Agora, como é que você faz isso? Despertando a vocação. Então, por isso aqui, dentro do nosso projeto, a gente propõe, quer criar um projeto de lei para propor a feira de atividades nas escolas, uma vez por mês, para que os alunos possam, vendo aquilo ali, interagir e aquilo despertar. E, lógico, não vai despertar em todos, mas se despertar numa parcela, a gente já deu uma grande contribuição, né? Aquele que tem vocação para ser mestre, vai ser mestre. Aquele que não, né, vai ser empreendedor. A gente precisa gerar empreendedores no Brasil. São essas pessoas que trazem riqueza, que geram empregos, enfim. A gente precisa começar a pensar de maneira um pouco mais profunda, né? Ao invés de ficar pensando muito raso ali, como eu tenho visto que está acontecendo hoje. Não estou satisfeito com nenhum parlamentar, infelizmente, dentro da educação. Eu acho que é um eixo que eles desprezam e que a esquerda valoriza muito. Valoriza. Porque a esquerda sabe que é um trabalho que não é feito da noite para o dia, né? O Gramsci pensou isso há 40 anos e aplicou com muita paciência. A gente precisa ter paciência, né? Esse projeto é um projeto de médio e longo prazo, mas precisa começar em algum momento. Sim. Senão a gente vai ficar enxugando gelo o resto da vida, só combate, 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 combate. Eu sei que tem gente que gosta disso, tem parlamentar aqui que ele não faz nada. Ele chega lá, né, na Câmara, manda o assessor ligar o celular, a câmera do celular, e ele faz aquele discurso inflamado, o cara grava, ele edita o vídeo, bota na rede social, todo mundo, o cara está enfrentando não sei o quê, mas efetivamente, o que ele contribuiu? Nada, só enxugando gelo, né? E as pessoas não estão prestando atenção nisso. Aí o cara some, daqui a 3 meses ele volta de novo, sobe lá, vai fazer um discurso, de novo o cara vai lá, grava. Gente, a gente precisa começar a pensar de maneira mais profunda, né? Então, assim, gostei muito de interagir com a Tati aí, porque rolou uma conexão aí de ideias. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? E nesse sentido, a cultura faz muito parte disso, né? A gente precisa, dentro do espectro da educação,
resgatar os nossos valores, resgatar a nossa cultura local, né, que foi substituída por uma cultura importada, que nada tem a ver com os nossos costumes, uma coisa forçada, né? Então a gente precisa começar a valorizar outra vez a nossa cultura local, investir nisso, né? Nesse sentido, tem um engenheiro que está com a gente, que ele tem um projeto muito interessante, ele tem um ônibus, que no interior do ônibus, ele remonta à época do Império, de 1800, a criança entra dentro do ônibus, coloca um óculos 3D, de realidade virtual, e ela vai do trajeto da escola até o Paço Imperial, por exemplo, aqui no Rio, ela vai já conhecendo, né, toda a trajetória do Império e tal, e quando ela chega lá, ela desce, continua com óculos, continua visualizando tudo, depois ela entra dentro do Paço Imperial, conhece tudo, e lá ele tem uma impressora que imprime os artigos da época, a criança sai com aquele artigo incumbida de fazer uma redação depois e contar sobre tudo que ela viu, que ela aprendeu. Então, assim, eu acho que tem muitos caminhos para a gente fazer isso acontecer, né? É um projeto fácil, não é um projeto difícil de fazer. Agora, realmente, precisa ter empenho, talvez não seja um projeto popular, essa é minha crítica aos parlamentares, é que tudo aquilo que não é popular, o pessoal foge. Né? O pessoal quer pautas que dá popularidade. Então, o pessoal está preocupado na manutenção do poder. Então, eu penso diferente. Eu acho que quem foi chamado para servir não está preocupado em manutenção do poder. Se chegar a sua hora e você sair, é porque você já deu a sua contribuição e passa a bola para outro. Né? Agora, esse negócio de ficar levantando vereadores nas cidades de 2 em 2 anos para eles serem cabos eleitorais seu em 2022, para mim você é um bobão, que não contribui nada para o país, só fica gritando na tribuna, gravando videozinho para criar gatilhos mentais para pegar a população. Então, assim, nesse sentido, o meu projeto é esse, é o projeto de resgate de valores, mas, obviamente, um projeto inteligente, que efetivamente vai ter efeito a médio e longo prazo, né? E a curto prazo, como eu disse, a única coisa que traz efeito é você fechar a torneira da corrupção, não tem jeito, né? É quando você freia o cara que estava entregando 20% da seringa, que era para entregar 100%, ele está entregando 20%, no próximo mês, se for entregue 100%, quando o cidadão chegar lá, ele vai falar, pô, melhorou, pô, agora tem seringa aqui, é porque fechou a torneira da corrupção. Então, a única coisa que você consegue ter resultado a curto prazo é fechar a torneira da corrupção. Agora, tratando-se de mudança de mentalidade, de uma nova sociedade, isso é projeto de médio e longo prazo, que precisa ter um ponto de partida, e espero que seja a partir desse ano, para que a gente não possa ficar enxugando gelo a vida inteira. Em 2026, Bolsonaro vai embora, né? Então a gente tem que pensar nisso. Sim. Né? Tem que pensar nisso. Se a gente não aproveitar esses momentos agora, a gente tem 6 anos, né, que a gente pode fazer muita coisa amparado pelo governo federal. Se a gente deixar esse tempo escapar e ficar criando narrativas populistas, fazendo videozinho, memezinho, toda hora fotinho, o tempo vai passar, Bolsonaro vai embora, a gente não vai conseguir implementar aquilo que a gente poderia implementar. Então, acho que, resumidamente, é isso, né? Como eu falei, a defesa, principalmente dos professores, dos funcionários públicos, eu sei também que no setor da saúde, muita gente sofre retaliações quando se manifesta ser um conservador. Eu tenho uma amiga que ela é enfermeira de um hospital aqui no Rio de Janeiro, ela denunciou ao Ministério Público que na época da pandemia o hospital comprou máscaras falsas. Toda a linha de frente estava usando máscara falsa. A N95 da China, pirata. Né? E ela está sendo perseguida, ameaçada de morte, porque descobriram que foi ela. Agora, se uma enfermeira, né, que não tem, digamos assim, a defesa que um parlamentar pode ter, teve coragem de fazer isso, eu me sinto envergonhado com os parlamentares que eu tenho aqui, que não têm a coragem, conhecendo e sabendo como funciona todo o esquema. Aqui no Rio de Janeiro, tem hospitais que você chega lá, você não consegue fazer um exame, uma consulta, nada. Aí você fala assim, mas não tem vaga no sistema. Mentira, tem muitas vagas. Sabe o que acontece? Tem um vereador que ele domina aquele hospital e ele só opera pessoas do reduto eleitoral dele. É incrível. O CISREG está cheio de vagas, aí você vai lá consultar, está tudo fechado, não tem nada. É que eles seguram as vagas para beneficiar, privilegiar o reduto eleitoral deles. Tem um outro vereador aqui no Rio que ele reformou a pracinha, acreditem vocês, pode procurar esse vídeo na internet que vocês vão ver. O cara botou cadeado na pracinha.
ele abre o segurança dele abre 7 horas da manhã, as pessoas vão lá 7 horas da noite, ele fecha com o cadeado, leva a chave para casa. Ele tomou a pracinha para ele, um bem público. Então, é uma coisa surreal que acontece. Por isso que eu falo, não adianta falar de proposição sem antes a gente atingir essas organizações criminosas que aparelharam o Estado. Chegou a hora de nós colocarmos pessoas destemidas que vão convocar o povo, obviamente para se proteger, ninguém aqui é super-homem, mas com a força do povo, isso vai dar uma tranquilidade, vai dar uma proteção parlamentar. Se a gente criar uma pressão popular, opa, os caras vão falar, se eu fizer qualquer coisa, se acontecer alguma coisa com esse cara, vai cair nas minhas costas isso aí. Quando está no anonimato, os caras matam mesmo, e ninguém sabe por quê. Agora, quando aquilo se torna público, e a população já está fazendo aquela pressão, os caras recuam. Então, é preciso ter coragem e é preciso convocar a população para poder participar desse processo. Cara, esse conflito de interesses é uma coisa complicada no Rio de Janeiro. Eu ia citar isso antes da Tati chegar, conflito de interesses, ia falar a respeito do... que eu tenho medo por você, cara. Assim, você quer o bem e... é muito difícil isso, você tem que ter cara, coragem, né, e como você falou, você tem que sair do anonimato, porque saindo do anonimato você, né, mas mesmo assim é muito perigoso, né. E... já dizia o apóstolo Paulo que viver é Cristo e morrer é lucro. Então, para nós cristãos, a gente não tem medo da morte, se a gente morrer é lucro. Tá certo. Então, se for para se acovardar, eu fico em casa, que eu não preciso desse negócio para nada. Sim, sem dúvida. Eu te desejo toda a sorte, tá para você na sua eleição, que você seja eleito, e aqui a gente encerra 3 semanas, acho que foi 3, né, Tati, que a gente fez? Quase 4. Quase 4 semanas que a gente fez de entrevistas de candidatos, né, que a gente quis trazer para vocês, nossos espectadores, as pessoas, candidatas conservadoras, né, as pessoas de direita, as pessoas que querem o novo Brasil, o novo Brasil, mordi a língua agora, hein? Querem um novo Brasil. Eu vou repetir de novo, querem um novo Brasil. E a gente fica muito feliz com o resultado que a gente teve aqui. Tudo que a gente escutou é gente que quer realmente colocar a cara, é gente de coragem. E a gente não podia terminar melhor impossível. O Alan Lopes é do Rio de Janeiro. Eu acho assim, Alan, falando pessoalmente, o Rio de Janeiro, para mim, é o lugar mais perigoso que tem, para mim. Tá? Fora isso, Parelheiros, como a gente estava falando, né? Que a gente citou, tem partes de São Paulo que são perigosas também, mas em todo o Rio me dá medo, sério mesmo, da maneira que tá, do conflito de interesse que a gente falou até agora, né? E a gente terminou de forma fantástica essas lives, e agradeço bastante o Alan Lopes por estar aqui com a gente para fechar com chave de ouro, isso. Gostaria, Alan, se você tiver alguma coisa para falar para os seus eleitores, fala de que partido você é, fala o seu número, faz o merchan aí, e amanhã a gente volta para falar mais, né, mas faz o merchan agora também. Em primeiro lugar, quero te agradecer, Cláudio, agradecer a Tati aí pelo carinho, pela oportunidade de poder estar falando aí para a audiência de vocês. Faço votos que vocês possam contribuir durante muitos anos aí com esse trabalho fantástico, porque o trabalho de informar é o principal trabalho, né? Hoje a gente está lutando contra a mídia tradicional, e se cada um fizer isso que vocês estão fazendo, com certeza a gente reverte esse jogo, né? E falando agora para o público do Rio de Janeiro, eu quero só trazer uma reflexão, e eu quero dizer para vocês o seguinte: próximo domingo nós temos a chance única de mudar a história, não só do Rio de Janeiro, mas dos 92 municípios do Rio de Janeiro, né? E aqui eu não quero ser um populista, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: lembre-se de tudo que aconteceu durante a pandemia. Lembre-se das pessoas presas por estarem apenas caminhando nas ruas. Lembrem-se das igrejas fechadas de maneira arbitrária. Lembre-se das mais de 30 mil empresas quebradas e as milhares de famílias desempregadas. E eu pergunto a vocês, onde estavam os 51 vereadores que foram eleitos em 2016? Eu não vi nenhum deles na rua. Eu não vi nenhum deles lutando pelo povo. Então, eu acho que chegou a hora de nós mudarmos o que está aí. De uma coisa você pode ter certeza: eu estava nas ruas, junto com centenas de outros patriotas,
E em maio ainda, eu entrei com o processo de impeachment do governador Wilson Witzel, foi o primeiro processo. Graças a Deus, hoje ele está afastado, né? Então, pensem muito bem antes de tomar essa atitude de apertar a tecla na urna. Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês. E se vocês acharem que eu mereço um voto de confiança, o meu número é 55038 e o meu nome é Alan Lopes. Obrigado mais uma vez a todos, obrigado à sua audiência, uma boa noite e que Deus nos abençoe. Isso aí, 55038, bem sugestivo, né? 038. Esse 38 aí foi sugestivo mesmo. Legal, cara, legal. Quer falar alguma coisa, Tatiana? Fala, aproveita para... Não, eu só quero falar para as pessoas no domingo votarem, esquecerem as pesquisas, né, irem do jeitinho que a legislação está mandando, com a sua caneta, usando máscara, levar seu documento, por mais que você não goste de máscara, eu também não gosto, mas precisa usar, porque senão você vai perder seu voto. Não vote nulo, não vote em branco, não vota no vizinho, não vota no amigo, não vota no parente, porque ele é vizinho, amigo e parente. Vota em alguém que é congruente com as suas expectativas, uma pessoa que é conservadora, que pensa nos princípios, que quer defender a família, né? Isso em qualquer lugar que você esteja, qualquer estado que você esteja, pensa assim. Eu, Alan, desejo para você toda sorte, espero que você possa voltar aqui e falar da sua eleição e desses projetos que eu adorei. E não esquece nunca que tudo aquilo que a gente faz para alguém, que na verdade, assim, quando a gente tem a plenitude da nossa vida, é quando a gente descobre que o servir é o mais importante dela. E você não precisa ser servidor público para servir, quem está em casa, não. Quando você serve alguém, que você vê que a sua vida reflete e transforma a vida de alguém, a vida já valeu a pena. E se você puder fazer isso para inúmeras pessoas no Rio de Janeiro, a gente vai ficar muito grato. E eu tenho certeza que Deus vai ser muito bondoso e generoso com você, de você poder contribuir com essas pessoas, né? Se você mudar a vida de uma criança, mudar a trajetória de uma criança, com certeza você já vai ter feito a diferença na vida de muita gente. Gente, estou muito boba, tá? Desculpa, eu tô abalada. Fica tranquila, deixa eu terminar aqui. Tô vermelha de novo, tá? Mas é isso. Eu tô muito emocionada porque foi muito bom essas 3 semanas. Eu acho que realmente a gente serviu, a gente fez aqui o nosso papel. E, Alan, eu desejo mesmo para você. Pode falar, Cláudio. Eu ia citar o seguinte, Alan, conta com o nosso canal no que você precisar para propagar qualquer coisa. Você já sabe, já é um parceiro nosso aqui. Já entrou à tarde, está entrando agora, mas amanhã vai entrar de novo, se duvidar, né? A gente já vai conversar amanhã. Amanhã a gente já vai conversar também de novo. Então você é parceiro nosso e é isso que tem que ser. Tem que ser uma família de direita conservadora. Temos que ser amigos, temos que servir ao Brasil, certo? E é isso que a gente vai fazer. Conta com a gente, Alan. Tenho certeza que que você conta com a gente, nós contamos com você também. Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para todos aí. Valeu. Beijo. Gente, a gente volta amanhã. Voltamos amanhã. Acredite, das 8 às 22 e acho que o Alan vai estar presente também, uns 5 minutinhos também. Aproveita e esteja conosco. Tchau. Até amanhã. Tchau. Opa.